Como você lida com a exigência? Você se percebe uma pessoa exigente? Normalmente as pessoas exigentes não se reconhecem assim. Falo isso por mim mesmo. Na minha história de vida, a primeira vez que eu me senti reconhecido na vida foi aos 19 anos de idade. É como se antes disso não é que não havia reconhecimento, mas eu não me tocava emocionalmente e eu não registrava como reconhecimento. Mas com 19 eu fazia uma arte marcial chamada Sanko e num dos exames de faixa tinha um hábito de dar um destaque, como se fosse uma medalha, que era só uma fita que se colocava na faixa, ou seja, era uma coisa bem simples. E num exame de faixa eu recebi o reconhecimento por ser determinado, porque eu ia para todos os treinos e estava sempre praticando, chegava já, tinha uma proatividade em relação a treinar. E isso me marcou porque eu não me via como determinado. Eu achava que, eu gosto de praticar, então a minha exigência não me permitia reconhecer aquilo que eu fazia como algo de valor e digno de reconhecimento. Então, a exigência, ela é um lado importante. Eu não estou falando mal da exigência. O que eu estou trazendo é o excesso de exigência traz uma série de problemas. Eu vou falar de um. O maior problema que a exigência traz para a vida de qualquer pessoa é a procrastinação. Deixar para depois, adiar. Então, se você é uma pessoa exigente, nada do que você faz é bom o suficiente. Principalmente quando você precisa se expor. Geralmente, para quem é exigente, a autoexposição é um sofrimento. Nunca vai alcançar a expectativa. O exigente é um perfeccionista. E eu lembro de um curso que eu fiz uma vez, que o Brandon Burchard, ele diz que o perfeccionista é um mentiroso. Você já ouviu essa expressão? Por que o perfeccionista é um mentiroso? Porque ele busca a perfeição. Daí ele nunca começa, porque se não é perfeito ele não faz. E por que ele é mentiroso? Porque se você não começa, você nunca vai ter a perfeição. Entende? Porque o perfeccionista é um mentiroso? Porque ele quer a perfeição, mas ele nunca começa porque nunca é perfeito. Então ele nunca vai ter a perfeição. Ele é mentiroso porque ele diz que ele quer uma coisa e ele não faz o que precisa para essa coisa acontecer. Então ele está mentindo em relação a querer algo perfeito. Porque a realização ou a perfeição vai depender de começar e dar os passos. Então o principal problema da exigência é você não fazer o que já está disponível, não implementar, não desenvolver um ciclo de aprendizagem, onde a cada passo você aprimora o que você fez no passo anterior. Quando o tempo passa e você se torna mais exigente, isso afeta todas as suas relações. O exigente tem baixa autoestima, pode não parecer, porque o exigente se expressa com confiança, cobrando as coisas, mas a baixa autoestima está na autoexpressão. O exigente, de alguma forma, também é uma pessoa que vai tender a saber o que quer, a ser decidido, ou muitas vezes tende a ser assim. Com o passar do tempo, mantendo a exigência, isso afeta todas as relações. Por quê? Quem é exigente não se sente bom o suficiente. Quando se fala de relacionamento, se fala de emoções. E a exigência faz o pensamento de não ser bom o suficiente. E quando você está numa relação e você está exigindo a outra pessoa, a tendência é gerar um mal-estar. E quem cobra numa relação de casal, por exemplo, quem exige do outro, se coloca como o melhor, como quem sabe o que é melhor para a relação. E isso afeta, vamos dizer, a duração da relação. Porque se você é exigente e cobra o seu parceiro ou parceira, a tendência é que ele não se sinta bom o suficiente, mas de alguma forma as pessoas se conectam porque elas têm uma mesma necessidade em comum ou uma dor em comum.
E no relacionamento se aprende muito. Aprender a lidar com a exigência significa convidar a aceitação. Pensa a exigência como o lado masculino em você e a aceitação como um lado feminino. Se você é uma pessoa exigente, você tende a ser uma pessoa masculina. Mesmo as mulheres também são masculinas. O que quer dizer o masculino nesse contexto? Significa ação. O masculino é sobre fazer, sobre agir, sobre querer, sobre cobrar, ou seja, impor coisas, é a energia masculina. A energia feminina é a aceitação. Então, para lidar com a exigência, eu faço uma pergunta para você que é: como que está o equilíbrio na sua vida entre o impulso de cobrar e querer que as coisas mudem e aceitar as coisas como elas são? Quanto mais você cobra mudanças nos outros e nas situações, mais você impõe o lado masculino. O lado feminino é o lado do acolhimento, da aceitação. O quanto você se aceita? Se você seguir pela exigência, é normal que você não se aceite como você é, ou não se aceite plenamente. Então, para você convidar a exigência para a sua vida de uma forma positiva, você precisa dar espaço para a aceitação. Então, o que eu falei até aqui é: a exigência ela é ruim quando está em excesso. Uma forma de balancear a exigência é convidar a aceitação. Se esse tema faz sentido para você, se você gostou do que eu falei até aqui, já deixa um curtir abaixo do vídeo. E nesse sentido, do olhar para exigência e para aceitação, o caminho do meio é como trazer mais aceitação para a sua vida, para os seus relacionamentos e para você. Quando você se aceita, naturalmente você traz mais bem-estar e você pode baixar a exigência. E tem uma situação muito simples, que é a seguinte: se você já sabe que é exigente, você pode relaxar, porque a exigência vai estar sempre ativa, sempre presente em você. Quem é exigente não precisa de esforço para ser exigente. Isso já é um dom, um talento, já é algo que acontece naturalmente, sem esforço. Então, se você já se percebe assim, como exigente, se você não se percebe como exigente, pergunta para sua família ou para os seus amigos, que eles vão te dizer com bastante facilidade. E quando você reconhece que é exigente, então abre espaço para aceitação. Falando da constelação familiar, a exigência pode ser algo que você recebeu dos seus pais. Se seu pai ou sua mãe ou quem te criou foi exigente com você, a tendência é que você também seja exigente com você e com os outros. Daí a questão chave é: qualquer sentimento, qualquer emoção ou comportamento, quando é excessivo, significa algo que você está recebendo que não é seu e você pode devolver. Por exemplo, qual é o sentimento que tem por trás da exigência? De novo a gente vai para a tristeza. Olha que interessante, ou medo. Medo de que não vai dar certo, faz você exigir, ser exigente com você, com as pessoas, para garantir que dê certo. Tristeza. Eu tenho uma tristeza, não lido bem com o que eu sinto. Então eu preciso mudar as coisas externas para que tudo fique bem, para eu não entrar em contato com a minha tristeza. Daí qual é o caminho? Aceitar a tristeza, aceitar o medo. Se você se reconhece no que eu falei até aqui, você pode entrar em contato, acessar o site constelasp.com.br para agendar uma sessão de constelação familiar e vivenciar a mudança em relação à sua autoexigência e, na constelação, acolher a tristeza, o medo. Quando você acolhe os seus sentimentos, você vivencia mais bem-estar. A exigência, ela por si só não é ruim. Acolher a exigência é olhar o positivo que ela traz. E ao trabalhar a relação com os pais, com aceitação, gratidão, quando você numa constelação vivencia os seus pais devolvendo para os pais deles a exigência ou tudo mais que eles carregam ou carregaram, você sente mais leveza e você também experimenta devolver para os seus pais essa mesma exigência e já existe um maior bem-estar. Então é isso, eu fico por aqui. Se você gostou do que eu apresentei nesse vídeo, deixa um comentário e compartilha esse vídeo. É isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.